Olá, professor. Para aprofundarmos um pouco mais das nossas discussões no curso Evolução das Espécies, Ensaios para a Sala de Aula, nós viemos até o Instituto Oswaldo Cruz conversar com professores e pesquisadores do Laboratório de Avaliação, Ensino e Filosofia das Biociências. Eu estou aqui com o professor Maurício Luz, coordenador do laboratório. Mas antes de começar as minhas perguntas para você, professor, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória como docente e, inclusive, como pesquisador que culminou na criação desse laboratório. Então, na verdade, eu sou biólogo formado pelo UFRJ, o Felipe e o Ricardo, que já conversaram ou vão conversar com vocês, nós somos todos contemporâneos. E depois que eu me formei, eu fiz mestrado em bioquímica, mas optei pelo ensino. Fui professor da rede particular do Rio de Janeiro, e depois fui professor do Colégio de Aplicação durante 13 anos. E, posteriormente, quando a Fiocruz abriu uma pós-graduação específica em ensino de biociência e saúde, eu me interessei por vir da aplicação para cá, porque era uma pós-graduação, e é ainda uma pós-graduação voltada para professores de ciência e biologia, entre outros profissionais. Então, eu me vi bem encaixado aqui e mudei. Você pode falar um pouquinho para a gente das pesquisas realizadas aqui no laboratório? Então, o laboratório ele trabalha em algumas linhas distintas. Ele tem uma linha forte de História da Biologia, que é tocada pelo professor Ricardo Wasbort, e ele tem uma área que é literalmente na área de avaliação de ensino, cuja proposta é fundamentalmente avaliar em campo novas propostas inovadoras para ensinar temas de biologia. Esses temas vão desde temas relacionados à saúde, como, por exemplo, obesidade, até outros mais específicos da biologia, como a biologia celular. Maurício, em 2 dos roteiros de ação desse curso, os estudos dirigidos abordam a questão do uso de jogos em sala de aula. Como o laboratório aqui é um centro de pesquisa sobre o uso de jogos para a área de ciências e biologia, fala um pouco para a gente sobre isso. Então, uma das estratégias inovadoras que nós desenvolvemos no laboratório foi o jogo investigativo Célula Dentro. E um dos temas que tem no jogo é justamente a evolução da célula eucariótica, quer dizer, o aparecimento da mitocôndria na célula eucariótica, que é um assunto que integra muito bem evolução e biologia celular. Os jogos, se você for a qualquer congresso, na sala dos professores, você vai ver que os jogos são um recurso muito utilizado pelos professores. Eventualmente, a pressão de prazos tem levado, talvez, tem tornado esse uso mais restrito. Mas o que é importante, eu acho, é uma compreensão diferente do que seja um jogo. Muitos jogos que a gente vê desenvolvidos por professores são interessantes, mas são voltados para, digamos assim, a retomada do que foi aprendido. Eles são jogos, eu não vou dizer de memorização, mas é quase isso. São jogos voltados, assim, às vezes, para consolidar um aprendizado. Mas no laboratório a gente trabalha com jogos que você aprende ao jogar. A ideia é que eles sejam, como a gente chama, investigativo. Então, à medida que você vai jogando, você vai adquirindo informações novas e desenvolvendo uma habilidade que a gente entende que é fundamental na biologia, que é articular várias informações para formular uma explicação. Então, não são jogos de memorização, é por isso que a gente chama de jogos investigativos. E nós também investigamos, estudamos assim, na nossa pesquisa, com bastante sucesso, desenvolver jogos que não tenham componente de competição, que sejam jogos essencialmente colaborativos e cooperativos. E o que a gente tem visto é que eles funcionam bem, embora a competição aparentemente não atrapalhe. Então o professor tem várias alternativas de jogos que eu acho que ele deve aproveitar, jogos de recuperação de conhecimento, de memorização, jogos investigativos, jogos competitivos e jogos cooperativos. Eu acho que essas alternativas estão disponíveis e são recursos válidos até para você evitar a aula só de transmissão ou mesmo aulas com estudo dirigidos. Qualquer estratégia educativa repetida cansa. Acho que é importante diversificar. Maurício, em relação às estratégias de ensino que o professor pode utilizar dentro de sala de aula, você tem alguma coisa a nos falar sobre isso? Na verdade, eu tenho certeza que existem inúmeras estratégias para ensino de praticamente todos os temas de biologia, e eu acredito que essas estratégias são desenvolvidas regularmente, frequentemente, por professores, pelos próprios professores. A questão é que eu acho que o importante é que se abra espaço para esses professores compartilharem essas estratégias e, mais do que compartilharem aquilo que eles desenvolvem sozinhos, que eles desenvolvam em conjunto estratégias que possam avaliar as estratégias desenvolvidas pelos colegas, que possam aplicar em diferentes contextos. Eu acho que é isso que falta muitas vezes na vida do professor,
que é ter acesso a uma espécie de literatura sobre estratégias de ensino. Porque a biologia está muito bem documentado, o conhecimento biológico, mas o conhecimento pedagógico sobre o como ensinar cada conteúdo, ele é difícil de ser encontrado pelo professor. E eu acho que um espaço para compartilhar e desenvolver junto seria muito importante hoje, mais do que simplesmente desenvolver e entregar para o professor estratégias já prontas. Você vê na sua prática, ensino e pesquisa essa troca acontecendo, quais os possíveis espaços que o professor poderia ter para realizar esse tipo de troca? Então, aqui a gente observa muito essa troca nos congressos, nos encontros, Encontro Regional de Ensino de Biologia, mas são muito transitórios e localizados, às vezes, muito longe das cidades. Então, poucos professores conseguem efetivamente participar. Eu acredito que a internet é um recurso para fazer isso. Aqui no laboratório nós estamos desenvolvendo exatamente o que a gente chama de uma comunidade virtual para professores de biologia exclusivamente, com essa intenção de que eles possam desenvolver e compartilhar estratégias de ensino autonomamente, sem precisar necessariamente da supervisão de um pesquisador ou de um cientista, que eles podem, evidentemente, solicitar e recorrer, nada impede. Voltando um pouco atrás na questão das estratégias de ensino, você acha que a capacitação do professor para a sala de aula, essas estratégias têm que ser postas ao professor de forma isolada ou dentro de contextos específicos de conteúdo? Eu não saberia te responder, acho que não sei se tem uma regra, mas eu acho que existem os princípios. Então, por exemplo, quando a gente fala em jogo cooperativo, ensino investigativo, o que seja, eles se aplicam a muitos conteúdos diferentes. Mas a aplicação específica para cada conteúdo, aí ela tem que ser desenvolvida levando em conta o conteúdo que está disponível, o tipo de ensino que você quer realizar e, eventualmente, as tecnologias que estão disponíveis para você ensinar, que variam muito de contexto escolar. Você tem escolas muito bem equipadas e outras com equipamentos, por exemplo, tecnologia da informação muito ausentes. Certo. Eu queria também te perguntar um último aspecto em relação, durante esse curso, especificamente, que os nossos alunos estão fazendo, é muito utilizada a questão dos estudos dirigidos. Qual a sua impressão sobre o uso de estudos dirigidos na educação básica? Olha, eu vejo assim, o estudo dirigido é um recurso muito funcional, sobretudo porque a maior parte dos professores, acredito que boa parte deles, trabalha em contextos com poucos recursos tecnológicos. A gente sabe hoje que os laboratórios de ciências foram muito desativados, os laboratórios de informática estão equipados, mas são de difícil acesso, de difícil utilização. Então, acaba que o texto é um recurso fundamental para o professor, o material escrito. O problema é não transformar esse texto em mais uma fonte de transmissão de informação. Eu acredito que o estudo dirigido bem feito, ele leva o aluno a refletir, propõe problemas, leva o aluno até a investigar um determinado assunto e trocar com os colegas e com o professor. Eu acredito que o estudo dirigido é um recurso entre os vários que existem e talvez entre eles é o mais factível. E Maurício, você tem algum exemplo que poderia nos dar sobre o uso de estudo dirigido em sala de aula? Então, quando eu trabalhei no colégio de aplicação, eu usava muito estudo dirigido. E especificamente sobre o tema de evolução, tem uma experiência clássica da década de 60, de 1960 exatamente, feita por um pesquisador chamado Bennett, que é pouco conhecida dos professores, mas que é aquela que mostra cabalmente que a resistência a inseticidas, especificamente ao DDT em drosófilas, ela aumenta ao longo das gerações sem as drosófilas terem contato com o DDT. Quer dizer, é um experimento de seleção artificial com caixa de população, mas que serve muito bem para contestar, digamos assim, essa ideia de que evolui se modifica para se tornar resistente ao DDT, na medida em que elas não tinham qualquer contato com o DDT ao longo de toda a experiência. Eu fiz um estudo dirigido sobre isso. Não é trivial, a experiência não é simples de entender, mas costumava funcionar muito bem na minha sala.